Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. Ele conhece cada polegada da rota. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 7. Na mensagem Um Guia, pregada pelo profeta de Deus, o irmão William Marvel Branham, e no parágrafo 36 em diante, ele diz: agora, aqui estamos, um guia, e ele é o guia provido por Deus. Agora, nós estamos passando por uma mata e estamos a caminho de algum lugar e não podemos nos dar bem sem este guia. E ouse alguém tentar substituir por algum outro guia, se tentar, ele o tirará da linha. Este guia conhece o caminho, ele conhece cada polegada da rota, ele conhece todo o pensamento que está em seu coração, ele conhece todos que estão aqui, ele sabe quem você é e o que tem feito e tudo sobre você. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo, e lhe revelará coisas e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse. Amém. Dizer-lhe o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo, um guia. O guia
correto, e ele o guiará a toda a verdade, e sua palavra é a verdade. Agora, o Espírito Santo nunca dirá amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Ele somente pontuará a palavra de Deus com um amém, porque é assim. O Espírito Santo não conduzirá de nenhuma outra maneira. Agora, a coisa estranha é que todos nós, todas as nossas grandes denominações e coisas tais, nós afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo, e há tanta diferença quanto há dia e noite em todos nós. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia e estudou por 3 anos e voltou, e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos. E quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina, porque o mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa, sem ninguém lhe dizer. Onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fazia a mesma coisa sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. O guia não vai levar um nesta direção e um naquela direção, e enviar um para leste e o outro para oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração, uma mente, unânimes por um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus, que nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo, mas você tem que seguir seu guia, sim, Senhor. Veja Nicodemos, ele precisava de um guia. No entanto, ele era um homem inteligente. Ele era um professor de cerca de 80 anos de idade. Ele era dos fariseus ou das cortes do Sinédrio, o concílio, associação ministerial. Ele era um de seus maiores homens, que professor em Israel, um mestre nele. Pense, um catedrático. Sim, ele conhecia as leis, mas quando se tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. Ele estava faminto por isto. Ele sabia que tinha de haver algo diferente. Sua declaração a Cristo aquela noite provou isto, provou também isto, o sentimento dos demais, mas nenhum deles teve a mesma audácia que ele teve. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali e fazer o que ele fez. Todos vocês condenam Nicodemos,
por vir de noite. Ele chegou ali, ele chegou. Eu conheço algumas pessoas que nem mesmo começam dia ou noite, mas ele chegou ali e ele precisava de um guia e disse: Mestre, nós da corte do Sinédrio, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ele sabia disto, ele era vindicado. Veja, ele queria saber o que este novo nascimento significava e foi direto ao correto, porque Deus tinha vindicado que este era seu guia, Jesus. Veja o que ele disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus seja com ele. Era uma vindicação ali de que havia um Deus vivo dentro dele. O que ele testificou: não sou eu que faço as obras, é meu Pai que está em mim. Verdadeiramente eu vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o que ele vê o Pai fazendo, isso o Filho faz igualmente. O Pai trabalha e eu trabalho até agora. Em outras palavras, Deus lhe mostrava o que fazer e ele ia simplesmente o desempenhava. Ele não fazia nada até que Deus lhe dizia para fazer. Amém. Esses são os fatos francos e verdadeiros disto. Se nós somente nos convencêssemos e esperássemos até que o Espírito nos movesse a fazê-lo, é isto. E então estar tão completamente sem noção de si mesmo em Cristo, que ele não tenha de empurrá-lo de um lado para outro como ele me empurra, mas ao primeiro aceno de sua cabeça, você está pronto e nada vai pará-lo, porque você sabe que é a vontade de Deus. Ele precisava de um guia, ele era um guia vindicado, ele podia ser conduzido por este guia, porque sabia que este guia era inspirado por Deus. Ele sabia que as tradições que ele tinha servido, talvez pelos fariseus, saduceus e quaisquer outros, ele tinha servido aqueles credos o tempo todo e não tinha visto nada acontecer. Mas aqui vem um homem em cena dizendo que é um Messias prometido da Bíblia. Então ele se volta e faz as próprias obras de Deus. Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se não credes em mim, crede nas próprias obras que eu faço, porque elas testificam de mim. Então não admira que Nicodemos pudesse dizer: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes sem que Deus seja com ele. Veja, ele precisava de um guia, ainda que fosse mestre da coisa, ele era mestre de sua igreja, ele tinha dignidade e ele tinha lugares proeminentes e era um grande homem, sem dúvida, respeito de todo o povo através do país. Mas quando se tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. Assim precisamos nós. Sim, nós precisamos de um guia. Cornélio
Ele era um grande homem, um homem honrado. Ele edificava a igreja, ele respeitava os judeus, porque sabia que a religião deles estava certa, e dava esmolas e orava todos os dias. Mas quando o Espírito Santo veio, algo que tinha sido acrescentado à igreja, ele precisou de um guia. Deus lhe enviou o Espírito Santo. Ele os enviou na pessoa de Pedro, porque dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre ele. Deus usou o guia através de Pedro. Ele o usou porque ele guiou Cornélio ao caminho certo. E falando ele ainda, caiu o Espírito Santo sobre aqueles gentios. Então ele disse: pode um homem, porventura, recusar a água para que estes não sejam batizados? Veja, falando ainda o guia, não Pedro, porque aquele era um bando de judeus, os gentios, imundos, sujos para ele, e ele nem mesmo queria ir, mas o guia disse: eu o estou enviando. Você faz coisas que não acha que faria. Quando o guia consegue completamente o controle, quando você o deixa guiá-lo, oh, quão maravilhoso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o guia. Muito bem. Ele falou através de Pedro. Ele disse o que devia fazer. Então, quando todos eles receberam o Espírito Santo, ele disse: não podemos recusar a água, vendo que estes receberam o Espírito Santo como nós recebemos no princípio, e os batizaram em nome do Senhor Jesus. Agora, quem o conduziu a fazer isso? O guia que estava nele. Não lhes disse Jesus: não vos dê cuidado o que ireis falar, porque não sois vós quem está falando, é o Pai que habita em vós. Ele é o que fala. Amém. O eunuco vindo de Jerusalém, e Deus tinha um guia no mundo naquela época, o Espírito Santo, e ele tinha um homem ali que estava cheio deste guia. Ele nem mesmo era pregador, era um tipo de diácono, e estava ali curando os enfermos e expulsando demônios e causando grande agitação, grande alegria estava na cidade. Ele tinha centenas de pessoas reunidas ao seu redor, e o guia disse: basta, regressemos por este caminho. Ele não discutiu com o seu guia. Nunca discuta com a palavra do seu guia. Siga-o. Se não segue, você acaba se perdendo. E lembre-se, quando o deixa, você está por sua própria conta. De modo que queremos ficar perto do guia. De modo que, a caminho, ele disse: deixe este grupo agora, Filipe, e vai para o deserto, onde não há ninguém, mas eu te enviarei lá, e haverá alguém quando eu te enviar. Chegar lá, aqui vem um eunuco solitário. Ele era um grande homem da rainha lá na Antioquia. Assim vinha, lendo o livro de Isaías, e o guia disse: chega-te ao carro.
E ele disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderia entender quando não há ninguém para me ensinar? Oh, que coisa! Mas Filipe tinha o guia. Amém. E ele começou a partir da mesma escritura e pregou Cristo para ele. Amém. Guia não lhe contou algum credo, ele lhe contou acerca do guia, Cristo, e o batizou ali em água. Claro, foi isto. Oh, como gosto disto! Quando Israel partiu do Egito para a terra prometida, em Êxodo 13:21, Deus sabia que eles nunca tinham viajado por aquele caminho antes. Eram só 40 milhas, mas ainda assim eles precisavam que algo fosse com eles. Eles errariam o caminho. Assim Deus lhe enviou um guia, Êxodo 13:21. Algo assim: enviareis o meu anjo diante de vós, a coluna de fogo, para guardá-lo no caminho, para guiá-los a esta terra prometida. E os filhos de Israel seguiram esse guia, a coluna de fogo, noite, nuvem de dia. Quando ela parava, eles paravam. Quando ela viajava, eles caminhavam. E quando ele os levou até perto da terra, eles não estavam preparados para atravessar. Ele os conduziu de volta ao deserto. Ele se recusou a ir com eles. É isso que é a igreja hoje. Sem dúvida que há longanimidade de Deus hoje, como aconteceu nos dias de Noé. A igreja já teria partido se somente tivesse se corrigido e posto em ordem, mas Ele tem de nos conduzir, dando voltas e voltas e voltas. Mas sabia Israel, quando estavam gritando, vendo os soldados mortos do Egito, os cavalos afogados, os carros de Faraó virados de cabeça para baixo, eles obtiveram sua vitória. Moisés no Espírito, cantando no Espírito, Miriam dançando no Espírito, e as filhas de Israel correndo para lá e para cá na margem, gritando e dançando. Eles estavam só há poucos dias do leite e mel, mas sabiam eles que estavam a 40 anos de distância, porque começaram a resmungar contra Deus e o seu guia. Deus os abençoe, nunca parta do guia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.